com 18 anos, indo para o Japão, chegando lá, indo para o Japão com a passagem financiada. Gente, vocês que estão indo para o Japão, se vocês puderem evitar, evitem, porque foi a maior besteira que eu fiz. Sair daqui do Brasil com a passagem financiada. Se vocês pesquisarem, vocês vão pagar praticamente o dobro da passagem. Eu parcelei a minha passagem em 6 meses. Foram 6 meses trabalhando e praticamente pagando a passagem e comendo e bebendo. Comendo e vivendo, né? Porque não sobrava quase nada. Fora que já vinha descontado aluguel, água, luz, gás, né? A passagem e o que sobrava era para comer. Se vocês puderem evitar, evitem de ir com a passagem financiada. Dinheiro jogado fora. Bom, cheguei lá, fui para casa do meu irmão, que já estava lá, o meu irmão do meio. Fui para uma cidade chamada Osaka. É uma cidade grande. Bom, eu fui para trabalhar na mesma empresa que ele, morar junto com meu irmão e trabalhar na mesma empresa que ele. Porém, chegando lá, não tinha vaga onde ele estava trabalhando. E aí, nisso passaram-se 1 mês, 2 meses, e nós conversamos e achamos melhor eu ir para algum lugar que tivesse serviço para mim, pelo menos para eu poder pagar logo a minha passagem, né? E começar a juntar o meu dinheiro para minha faculdade, para o meu apartamento em 1 ano. Eu fui para uma cidade chamada Okayama, fui para uma cidade bem do interior, e ali que eu vi a dureza. Enquanto eu estava com meu irmão, estava ruim, porque eu sentia muita saudade dos amigos que eu tinha deixado no Brasil, eu sentia muita saudade dos meus pais. Vocês que estão aí longe da família sabem como é difícil isso. Eu estava num lugar com os costumes diferentes dos meus, porém eu tinha meu irmão. E aí fui para uma cidade longe, não conhecia ninguém, longe do meu irmão, longe da família, 18 aninhos. E agora? Quando eu cheguei no Japão, gente, eu não estava me sentindo assim tão sozinha ainda, porque eu tinha meu irmão, estava morando com ele. E eu tava morrendo de saudade dele, fazia acho que 2 anos que eu não me encontrava. Então eu tava matando aquela saudade e tava com ele. Eu sentia muita falta de casa, sentia muita falta dos meus pais, sentia muita falta dos amigos que eu tinha deixado aqui no Brasil. Pra gente ligar pro Brasil naquela época a gente não tinha essa facilidade, a gente não tinha internet, não tinha Skype, WhatsApp, toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, pra gente ligar era muito caro, era coisa de R$40 mais ou menos, para falar muito pouco tempo, 10 minutos, 15 minutos. Então, eu tinha que dividir esse tempo entre falar um pouquinho com os meus pais, falar um pouquinho com meus amigos, ou falar só com os meus pais. Mas estava com meu irmão, final de semana ele me levava para conhecer os lugares, mercado, shopping, então não estava tão ruim. Mas quando eu fui para essa outra cidade, foi que eu vi que eu estava sozinha. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi o peso da carga horária. Eu trabalhei numa empresa de componentes eletrônicos, fazia peças para computador, chamado Kiban, as placas de Kiban, são essas placas de computador. E a gente montava, fazia inspeção, era uma fábrica lá em Okayama. E eu morava junto com uma menina que até hoje a gente tem. Su, um beijo pra você, eu sei que você vai assistir esse vídeo. E eu fui morar primeiramente com a Suzy, depois chegou a Tati, uma outra amiga que foi morar junto com a gente também. Tati, também amo você. E são 2 pessoas assim maravilhosas que Deus colocou na minha vida, porque elas também estavam chegando recentemente no Japão. Uma delas, ela já estava no Japão
Então ela já conhecia um pouquinho de como era o esquema do serviço, mercado e tudo mais. E depois chegou a Tati. Uma delas também tinha o mesmo sonho que eu, juntar dinheiro para poder pagar a faculdade, morar sozinha, e ela também tinha vontade de ser médica. Tati, parabéns, você é uma vencedora. Mais tarde eu vou chegar lá, gente. Ela hoje é uma excelente médica, nós somos amigas até hoje, nós três. São amizades assim realmente verdadeiras e que eu sei que é uma amizade para levar para a vida toda. Meninas, eu falo de vocês, ó, saudade, viu? Tati, um beijo, Suzy, um beijo, eu amo vocês, obrigada pelo apoio que vocês me deram. E na verdade nós nos apoiamos uma a outra. Aqui no Brasil a gente ouve falar quando a gente está indo, pra gente não confiar em todo mundo, brasileiro não dá pra confiar muito em outro brasileiro, então toma cuidado. Mas graças a Deus, Deus colocou ótimas pessoas na minha vida. As duas que eu estou falando foram as duas primeiras pessoas que eu conheci lá no Japão. Nós trabalhávamos juntas nessa fábrica de componentes eletrônicos, morávamos juntas e a gente pedalava, saía de manhã cedinho, pedalava longe, tinha uma subidona que na verdade a gente que carregava a bicicleta, não era a bicicleta que carregava a gente, pra gente poder chegar na fábrica, pra voltar também, às vezes a gente voltava, passava no mercado, ia pra casa. E elas me deram um apoio muito grande. Eu lembro que aí começou a bater a saudade de casa, dos amigos, do irmão. E eu sou natural de Curitiba, até hoje elas me chamam de gaúcha, porque eu acho que meu sotaque era muito forte. Hoje acho que eu não tenho sotaque de lugar nenhum, porque eu fiquei muito tempo morando lá. Mas eu acho que eu tinha um sotaque muito forte de Curitiba, de paranaense. Então elas me chamavam de gaúcha, elas são de São Paulo. E elas falavam, gaúcha, você vai morrer se você não comer. Porque eu lembro que eu trabalhava, voltava pra casa, sentava às vezes na escadinha antes de entrar em casa. A gente morava numa casinha simples assim, bem no interior. E chorava, eu sentava naquela escadinha e chorava, não queria nem comer. E aos poucos eu fui me acostumando. Aos poucos a gente foi fazendo outras amizades dentro da fábrica também. Aos finais de semana a gente ia almoçar na casa desses amigos. E aos poucos a gente foi acostumando. Bom, nos feriados, quem tá aí sabe que maio nós temos um feriado grande, e em agosto nós temos um feriado grande também, e um pedacinho que pega dezembro e janeiro. Então nos feriados eu ia pra casa do meu irmão e ficava com ele lá, depois voltava pra casa com as meninas, até um dia que... Bom, gente, eu tô falando aqui, mas se vocês tiverem curiosidade para saber alguma coisa que eu não estou falando, pode deixar aí uma pergunta, um comentário, ou falar o que vocês gostariam de falar, ou a curiosidade que vocês têm que eu não estou falando aqui. Até que um dia a gente chegou no serviço e a gente ficou sabendo que nós seríamos dispensadas. A fábrica estava falindo e cada uma seria mandada para um lugar. Aquele dia foi um desespero, porque eu não queria me separar das meninas, porque eu estava muito acostumada com elas e eram pessoas que realmente eu confiava, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora para onde que eu vou? Será que eu vou ter que voltar para o Brasil? Será que eu vou ter que... Eu não sabia como é que era quando acontecia algo assim, de ser mandada embora, da fábrica falir. Mas até que a empreiteira avisou que nós seríamos mandadas para outros lugares, mas poderíamos ficar separadas. Resumindo, fui para outro lugar, a Suzy foi para outro lugar e a Tati também foi para outro lugar. Mas, graças a Deus, eu não sabia para onde as meninas tinham sido mandadas,
Nós não tínhamos telefone naquela época, eu ainda estava pagando passagem, as meninas também estavam pagando passagem. Então a gente não tinha telefone, não tinha nada. Ah, isso foi em 98, tá? Até que um dia eu tava numa Combini, numa loja de conveniência, e eu encontrei uma das meninas. E foi uma alegria enorme, porque eu não imaginava que ela estava na mesma cidade que eu. E conversamos, pegamos o endereço uma da outra, e logo depois nós descobrimos que a nossa outra amiga também estava na mesma cidade. Então, nós estávamos novamente juntas. O que me levou aí, com 18 anos, para o Japão foi isso, gente. A vontade de ter a minha independência, a vontade de pagar minha faculdade sozinha, de morar sozinha, ou de pelo menos pagar minha faculdade sozinha. Foi isso que me levou aí para o Japão a primeira vez. E nos próximos vídeos eu vou estar falando aí um pouquinho das dificuldades que eu passei. Apesar do meu avô ser japonês, apesar do meu pai ser filho de japonês, eu não tinha muito contato com a cultura, com os costumes japoneses. Então foi complicado, paguei bastante mico, não falava o idioma, tive que aprender a comer muita coisa que eu não estava acostumada. Os costumes são totalmente diferentes. Então eu vou contar um pouquinho para vocês nos próximos vídeos. E depois eu vou contar como que tá sendo a minha adaptação aqui no Brasil, para vocês, principalmente aí que estão pensando em voltar depois de longos anos fora do país. Como que tá sendo a minha adaptação aqui, as minhas dificuldades. Eu ainda morro de saudade do Japão. E é isso. Um beijo para vocês. Se inscrevam aí no canal, deixem um comentário se vocês tiverem alguma curiosidade, algo que eu possa falar para vocês aqui, só deixar aí embaixo no comentário, ok? Um beijo grande para todos vocês, um beijo para os meus amigos do Japão, para os meus colegas, para os meus amigos de serviço, para os meus alunos, para os meus ex-alunos. Um beijo grande para vocês aí, Suzy, Tati. Beijão para vocês. Um beijo, gente. Até a próxima.